Deus tem falado muito aos nossos corações, através da sua palavra revelada. E o Espírito Santo é quem testifica e confirma o propósito em cada vida. Então, descanse no Senhor e que seja ativada a fé. Pois Deus ainda vai falar com você. Receba com alegria a mensagem bíblica de hoje. Em Mateus capítulo 11, versículo 29 e versículo de número 30. Mateus capítulo 11, versículo 29 e também versículo 30, em que a palavra do Senhor diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome por esse dia e por esse momento tão especial que o Senhor nos concede, de estarmos te louvando e te adorando em espírito e em verdade, e também expressando a nossa fé no Senhor e declarando o poder que o nosso Deus tem, o poder que há no nome de Jesus e o poder do Espírito Santo de Deus. E nós, nesta noite, nós tomamos sobre nós, ó Deus, o jugo do Senhor e aprendemos no Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor, Ele é manso e humilde de coração, e que o Senhor também nos dê essa graça de sermos mansos, de sermos humildes de coração, porque a Tua palavra diz que estes encontrarão descanso para as suas almas. E nós queremos encontrar descanso, porque só em Ti, Senhor, nós podemos descansar tranquilamente, porque muitos estão cansados e sobrecarregados, porque neste mundo muitas vezes nós nos cansamos, muitas vezes ficamos sobrecarregados, mas nós queremos nesta noite descansar no Senhor, descansar o corpo, por isso pedimos que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Queremos descansar na nossa alma e o nosso espírito em Ti, pois o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. E nós tomamos posse desta verdade para as nossas vidas, em nome de Jesus, diga amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Semana passada nós tivemos falando sobre conhecer o coração de Jesus. E temos aprendido, como bem fala o pastor Carlito Paz, ele diz que o pecado ele cansa, mas o convite de Jesus ele descansa. E de fato, irmãos, o pecado ele cansa, ele traz a sobrecarga, ele traz o peso, ele traz a angústia na alma, ele traz um peso muito grande, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e quando nós temos a vida de Deus sobre nós, então a vida ela traz descanso, Jesus traz descanso, né? Em Cristo nós temos fé, nós temos a esperança, nós temos o amor, e essas coisas vão trazer um refrigério sobre a nossa alma. Então nós vamos aprendendo mais sobre o Senhor.
E o propósito desta campanha, desta série de mensagem que envolve a todos nós vamos aprender sobre o coração do Senhor. Nós vamos expor o coração de Jesus à luz das Escrituras para conhecermos mais profundamente quem Jesus Cristo é. Amém? Então, conhecer o que Jesus fez por nós, conhecer o que Jesus fez por você é algo poderoso. Ontem nós fomos ministrados, né? A pastora falando, eu estou lendo apenas a Bíblia, apenas os versículos. Quando terminou aquela pregação, eu lembrei de algumas disciplinas que minha mãe me dava, né? Quando eu era junior, intermediário, no nosso interior a gente chamava assim de surra conversada, né? Tem gente aí sorrindo, esse sorriso aí é de quem sabe do que eu estou dizendo, é sinal que você também já levou uma surra conversada, né? Em que a mãe chegava e dizia, você sabe por que você vai apanhar? E eu já sabia, mas eu dizia, não, pois eu vou lhe dizer, você vai apanhar porque foi jogar bola sem dizer. Aí dava uma lapada, aí chorava. Você sabe por que você está apanhando? Não, porque depois da bola você foi banhar no rio. Pá! E eu já disse para você não ir, não já disse? Disse. Você quer matar sua mãe? A mãe ficava muito preocupada, todas as mães ficam preocupadas, né? Então, pastor Edson era assim, saía da escola e ia seguir bola, ia banhar. Quando eu chegava em casa, então apanhava. Então, era a surra conversada, é saber por que você está apanhando, é a melhor surra. Nunca discipline sem dizer por quê, né? Então, você disciplina sabendo por quê. A própria palavra também já nos mostra isso. Chama o teu irmão, conversa com ele. Se ele não te ouvir, chama outro, conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não, leva diante da igreja e considera gentil, publicano, porque não se converteu, é um religioso, não quer viver os princípios da palavra. Então, quando chega a disciplina, quando o pastor disciplina, é porque a pessoa já está sabendo por que está sendo disciplinado. Então, você não vai bater por raiva, né? E bater, encher de hematoma. Não, nada disso. Você vai disciplinar para que a criança entenda. É por isso que muitas vezes uma conversa dói mais do que uma disciplina usando a vara. Às vezes uma conversa dói mais, né? Então, foi assim na pregação de ontem. Ela foi lendo e mostrando uns versículos que eu fiquei assim, meu Deus, eu acho que eu nunca li esses versículos na Bíblia, porque agora ganharam, né, uma nova verdade, e eu creio que foi assim com todos nós. E assim também com esta palavra, manso e humilde, o convite de Jesus Cristo para que todos nós possamos vir a descansar nele. E na semana passada nós estudamos sobre conhecendo o coração de Jesus. Então eu trouxe aqui um coração bem grande, né? E depois cortamos, dizer que o nosso coração agora estava leve, e o coração subiu, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Então, conhecer o que Jesus fez por você é poderoso, mas conhecer o coração de Jesus é a chave para se conectar com Ele. Quando nós conhecemos alguém, quanto mais nós o conhecemos, mais nós vamos gostando da pessoa. Assim é com Jesus. Quanto mais nós vamos conhecendo a Jesus, mais vamos amando ao Senhor. Quanto mais a gente conhece o coração de Jesus, mais a gente se apaixona por Jesus. Porque a gente descobre que Jesus, Ele é apaixonado por nós. E aí a gente vai descobrindo o que é o amor do Senhor por nós.
Porque como a gente sabe o que é o amor? Como a gente sabe que alguém nos ama? Quando a gente vê que alguém tem cuidado conosco. Quando alguém nutre um sentimento de respeito, de consideração, quando cuida, quando tem um zelo, então ali você vê que alguém gosta de você, você vê que alguém lhe ama. Então, como nós descobrimos que Deus nos ama? Pela sua obra, pelo cuidado que Deus tem conosco, pelo o zelo que Deus tem conosco, pela maneira como Deus nos guarda de todo mal, como Deus supre todas as nossas necessidades. Então, quando alguém faz um mimo para você, quando alguém faz uma comida que você gosta, quando alguém faz o suco que você gosta, quando você encontra a cama arrumada, quando você encontra a comida feita, quando você encontra a roupa, são expressões em que os pais, que alguém está manifestando, dizendo, olha, eu gosto de você. Mas quando alguém faz o contrário do que você gosta, você vai dizer exatamente isso, fulano não gosta de mim, porque ele faz tudo o que eu não gosto. Então, automaticamente você vai dizer, fulano não me ama, porque se amasse não fazia tanta coisa para me irritar. Mas quando alguém ama, ele cuida, ele zela, porque o amor, ele tem essa expressão de cuidado, de cuidar daquilo que se ama, né? O poeta já diz isso, quem ama, cuida. Então, é o coração, Blaise Pascal, ele diz que é o coração que sente Deus e não a razão. Eis o que é a fé, Deus sensível ao coração. Então, nós sentimos Deus não é pela razão, não é simplesmente pela consciência, mas a fé é algo que nasce no coração, é Deus sensível ao coração. Por isso que Deus olha o coração, não é a razão, porque a razão, a gente usa a razão e muitas vezes sem razão. E muitas vezes a gente está usando de forma racional, mas nós mudamos muito. Você fala assim, eu quero comprar um calçado preto. Quando você chega na loja, você vê tantos outros calçados que você muda. Você muda a cor, você muda a altura. Então, mas o importante para você está sendo calçado. Então, muitas vezes a gente é firme num posicionamento, mas de repente chega alguém e fala, olha, eu penso dessa forma, não é assim e tal. Aí você fala, realmente você tem razão. Mas lá no início você pensava que você tinha razão. Então, a razão nem sempre é a base pela qual nós iremos ter esse conhecimento para a fé no Senhor. A fé, ela está muito mais centrada e tendo como base o coração. Por isso que aquele que crê com o coração é um argumento firme para depois ele confessar, para depois ele usar da razão e falar. Então, este matemático, escritor e físico, mas também teólogo, um teólogo francês, ele disse, é o coração que sente Deus e não a razão. Eis o que é a fé, é Deus sensível ao coração. Deus, ele olha muito mais o nosso coração para ver as intenções, a realidade, aquilo que é real da nossa fé, daquilo que nós nos expressamos, ele vai buscar a raiz verdadeira. Ainda que a gente não expresse diante das pessoas, a verdade, ela está neste cofre bem seguro, guardado por cada um, que é o coração. Você não acessa o coração do outro. Você só sabe do coração do outro quando o outro diz, eu quero lhe falar algo que está no meu coração. Se ele for verdadeiro, então você vai acessar. Se não, você está sentado do lado e não sabe do que a esposa está pensando, você não sabe do que o marido está pensando, você não sabe do que os filhos estão planejando para fazer ainda esta noite. Então,
Conhecer o coração de Jesus é uma forma de conhecê-lo também. Mas não somente isso, mas também uma forma de conhecer o propósito de Deus para o nosso coração. Quando nós conhecemos o coração de Jesus, nós iremos também conhecer o propósito de Deus para o nosso coração. Isso porque Jesus, ele não desperdiça os nossos erros. Antes, ele transforma-os a partir do arrependimento numa ferramenta do céu para lapidar o nosso coração. Então, nem sempre as coisas serão como nós queremos, mas sempre, acima de tudo, será como Deus quer. E Deus, no seu amor, ele tem uma maneira muito peculiar de tratar os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que fazemos de errado, aquilo que se constitui uma transgressão contra o Senhor. Deus, ele usa esses erros e ele vai transformando, porque nós não somos reformados, nós não somos como um sofá reformado. E aí o sofá se torna novo. Não, nós somos uma nova criatura. É completamente novo. É sair das trevas para a luz, diga glória a Deus. É sair do governo do príncipe deste mundo para o governo do rei do universo. Amém? Dê um aplauso ao Senhor por isso. Então, quando nós erramos, quando nós entendemos que nós pecamos contra o Senhor ele vai transformar este erro e este pecado através do arrependimento. O caminho sempre será o arrependimento. Fazendo a confissão, errei, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu reconheço, eu volto, venho refazer esse caminho, porque arrependimento é mudança de caminho, é reconhecer que está indo por um caminho errado e você volta com uma mentalidade para o caminho correto. E não somente é uma mentalidade, porque não é só reconhecer, mas agora é praticar. Não basta apenas reconhecer o erro, tem que reconhecer que aquilo está errado e não praticar mais. Isso está errado, então eu deixo de praticar o errado e passo a praticar o que é certo. Então, assim vai se cumprir na nossa vida. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça, porque aonde o pecado está reinando, vai ser destronado e vai reinar a graça sobre a nossa vida. E a graça do Senhor, ela nos basta. Então, este é o coração de Jesus. O teólogo John Piper, ele diz: o fato de Jesus comer com pecadores não significa cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus pelos pecadores. O fato de Jesus sentar com os pecadores, lá na casa de Mateus, no jantar, Jesus então sentou com os pecadores. Jesus não estava sendo cúmplice ali dos pecadores. Jesus estava ali com um propósito, de mostrar que ele, em Deus, estava em busca daqueles que haviam se perdido ou estavam perdidos. Então, da mesma forma, o fato de nós estarmos próximos de pessoas que ainda não se converteram, não é para nós falar o que eles falam, praticar o que eles praticam, concordar com aquilo que eles concordam, que estão em desalinho com a palavra de Deus. Não. Não estamos ali em cumplicidade. Porque se andarmos em cumplicidade com o pecador, então seremos também pecadores. Pessoas que são cúmplices de um crime também são penalizadas pela justiça, porque são cúmplices. Fulano foi cúmplice. Mas quem matou fulano? Mas fulano, por que foi preso? Porque foi cúmplice. Mas quem roubou foi fulano. Mas fulano foi cúmplice. Ele deu o carro, ele deu a arma, ele abrigou, sabia do que estava acontecendo, foi cúmplice. Quem compra algo roubado é cúmplice. Então, o fato de Jesus estar sentado próximo de pessoas ali, como no jantar em Mateus, que Mateus registra, Jesus não estava sendo cúmplice. E os fariseus e outros religiosos criticaram Jesus. Mas Jesus estava ali por um propósito,
para buscar os pecadores. Semelhantemente, deve ser assim com a nossa vida. Se andamos próximo de pessoas que reconhecemos que são pecadoras, não é para nós nos associarmos a elas, andar no caminho delas, sentar na sua roda. Não, é para um propósito, para ganhar vidas. Eu lembro que quando nós andamos por propósito, nós andamos focados. Eu lembro que a minha família foi ganha assim. Eu já havia vindo para São Luís, e as oportunidades que Deus me deu para voltar à minha cidade, então eu voltava com um propósito. Não era só visitar a minha família, mas eu ia com um propósito. Senhor, só abre as portas para me visitar a minha família, se o Senhor der oportunidade para anunciar o Evangelho. Se for para a salvação. Porque tem pessoas que vai visitar a família, chega lá, se desvia, se confunde, não diz quem é, não fala da sua identidade. E aí depois quer mostrar uma moral, quer chamar atenção, e aí a família vai dizer, olha, você não tem moral. Você não tem respaldo para me dizer as coisas. Quem é você mesmo? Então você tem que chegar e dizer, olha, quem você é, porque ele já conhece quem você era, então agora você tem que dizer quem você é. E ali, irmão, dessa forma, Deus me deu a graça de ganhar o meu pai para Jesus. Se você andar com propósito dessa forma, Deus vai dar a graça de você ganhar os seus familiares para Jesus. Ganhei a minha irmã para Jesus. Pude fazer vários cultos de ações de graças, de aniversário, levando a palavra. E hoje a maioria da minha família já aceitou Jesus. Meus sobrinhos, das minhas duas irmãs, sobrinhos e sobrinhas também já aceitaram a Jesus. Então Deus fazendo a obra. Amém? Então esta bênção também ela repousará sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Romanos 8:18 diz assim: considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Diga glória a Deus. Então nós estamos passando por um tempo de sofrimento. Os sofrimentos atuais. Quantos sofrimentos, quantas situações foram mudadas pela pandemia. Quantas situações. Mas a nossa convicção e a nossa fé no Senhor é que os sofrimentos, as lutas que nós passamos no corpo, na alma, no espírito, alguns com enfermidades, outros ainda em prisões, outros angustiados, sobrecarregados, mas a palavra diz que aquilo que nós temos em Cristo Jesus, o que nós passamos hoje nem se compara com a glória que em nós será revelada. Nós ainda não somos aquilo que nós seremos, porque Deus ainda tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para a igreja. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais. Então, qual é a nossa sede, a nossa fome pelo mais de Deus? Por enquanto estamos sofrendo algumas situações, mas no lugar em que está havendo choro, Deus vai trazer alegria. No lugar onde está havendo perseguição, Deus vai dar o livramento. Aonde está havendo uma escassez, Deus vai mandar a proteção, a provisão. Aonde está havendo a perseguição, Deus vai trazer o livramento. Glória a Deus. Então, nós iremos aprender muito nesses dias, a descansar o nosso coração, a buscar a alegria do Senhor. E eu quero falar hoje também sobre esta felicidade, a felicidade do descanso. Diga, a felicidade do descanso. Porque em Jesus nós temos direito a um descanso. Amém? Nós temos direito à alegria. Então esse texto, ele fala que nós encontraremos descanso para nossas almas. Como Jesus age para nos dar descanso?
Como o Senhor age para nos dar a felicidade do descanso? Às vezes você fala, fulano descansou, né? Se referindo à morte. Não estou ainda falando descanso para a morte. Nós podemos andar descansados ainda, gozar do descanso do Senhor ainda em vida, amém? Mas o descansar não é quando o corpo está cansado e você senta na poltrona, você deita na rede e você fala, agora eu vou descansar. Isso é o descanso do corpo. Mas tem pessoas que, às vezes, ele está deitado, ele está na cadeira preguiçosa, ele está deitado na rede, mas a mente não descansa. Às vezes eu tive que interferir em situações de estar fazendo uma coisa e a mente já está lá adiante. Uma mente agendada, uma mente programada, e aí de repente dá aquela suadeira, você fica suado, como é que eu vou conseguir fazer isso e fazer aquilo? E meu Deus, e como é que vai ser? Você já fica ansioso, você já fica, tem gente que já fica tão angustiado que ele põe angústia também nos outros. Tem gente que sofre uma pressão interna tão grande que ele começa a suar. Tem gente que fica inquieto, dá um desarranjo na barriga e ele inquieta todo mundo dentro de casa. Quando você consegue organizar os seus pensamentos e descansar em Deus, e saber que tem muitas atividades, mas qual é a prioridade? O que você resolve delegar? Então você vê que aquela ansiedade, aquela pressão, aquela aceleração do coração, ela vai sendo transformada pela alegria, pela felicidade, pela bênção do Senhor sobre a sua vida. Então é esse descanso que o Senhor quer nos dar. E por que nós podemos desfrutar desse descanso? Porque em Cristo nós temos um intercessor. Jesus quer nos dar a alegria, a felicidade do descanso, porque nele nós temos alguém que intercede por nós. Irmãos, ai de mim se não fosse a intercessão de Jesus. Ai da igreja se não fosse a intercessão do Senhor. Ai de nós se não fosse a intercessora de muitos santos que oram por nós. Quantas pessoas chegam, pastor, eu oro por Senhor. Pastor, todos os dias eu oro pela sua vida. Pastor, irmão, Deus levanta pessoas para estar orando por nós. Assim como Deus nos levanta para estar orando também por alguém. Contei na terça-feira passada alguns testemunhos por isso. Hebreus 7, 25, 26 diz: portanto, Ele é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, um sacerdote santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Então, o Senhor, Ele é capaz de salvar definitivamente todos aqueles que por meio dele, por meio de Cristo, se aproxima de Deus. Ele é capaz, isso garante a segurança da salvação. Esse texto garante a eficácia da salvação. O portão que traz a segurança para a sua casa, o alarme que traz segurança para a sua casa. Pois é, com relação à salvação, quando nós pensamos em ter segurança para ser salvo, esta segurança nós temos em Deus através de Jesus Cristo. A palavra diz, Ele pode perfeitamente, perfeito, completo, consumado, salvar todos aqueles que se achegam, todos, porque Ele vive para interceder por eles. O texto é bem claro, Ele vive para interceder por eles. Logo no início do ano, abril, março, eu já faço minha
declaração do imposto de renda. Então, como pastores, somos autônomos. Se eu quero existir para ter abrir alguma conta, comprar alguma coisa, então eu tenho que declarar o imposto de renda. E o contador me informou que haveria uma restituição a meu favor e que estava programado para junho. E eu, então, no início da semana, mandei uma mensagem para o meu contador dizendo: olha, já estamos em novembro e até hoje eu não recebi essa restituição. Aí ele diz: olha, você tem que ir no banco, porque no que parte da receita já foi liberado desde junho. E eu, então, fui ao banco. E aí eu disse: eu não vou na segunda, eu não vou na terça. Passei lá pela porta, eu não vi nem o final da fila, né? Acho que a fila estava dobrando o quarteirão. E resolvi ir. Quando eu cheguei aqui na agência do Olho d'Água, disse que minha conta tinha vindo para o Olho d'Água, porque ficava mais próximo da minha residência. Quando eu cheguei lá, disse que já tinha voltado para a minha agência de origem, ali na Deodoro. E aí eu passei lá na Deodoro, a fila estava maior ainda. E eu disse: agora, mas eu preciso ir. Vou hoje, vou amanhã, vou hoje, vou amanhã. Quando for um dia, eu acordei com aquela vontade de ir, com aquela disposição de ir. Eu disse: hoje eu vou, no nome de Jesus. E fui. Irmãos, e quando eu cheguei lá, fiquei na fila, e ali, e do lado de fora, e conversa vai, e conversa, e a gente ouve de tudo. E ali, e foi passando a hora, e o café foi embora, e o pão também, e eu já suando de fome, e já dava 12 horas, e a gente não tinha nem entrado ainda para pegar a senha. E daí começou a murmurar, uma murmuração lá na fila e tal. E quando eu ouvi a murmuração, eu falei: olha, os murmuradores, o Espírito fala assim comigo: os murmuradores, eles não entram na terra da promessa. E aí, quando eu ouvi esta palavra, o Espírito Santo me falando, os murmuradores, eles não entram na terra da promessa, eles não recebem a bênção, porque eles murmuram. Então, assim como os hebreus não entraram na terra prometida. E eu falei: Senhor, eu quero então lamentar. Eu não posso murmurar, mas eu posso lamentar, né? Lembrei do profeta Jeremias, profeta chorão, lamentação. E eu falei: Senhor, olha, eu já estou com fome, eu não sei quanto tempo mais eu vou suportar ficar com fome. Eu poderia pelo menos pegar uma senha e eu vou almoçar, depois eu volto. E o banco agora fecha 2 horas e tal, esse novo horário. Senhor, eu já estou suando, já está dando assim uma agonia, meu horário de jejum já passou. Senhor, faz alguma coisa. Mas se eu tenho que passar por esse sacrifício, eis-me aqui, eu vou até o final, sem problema. Porque foi assim que Jesus disse: se eu tenho que passar por essa aprovação, eu passo, para resolver, eu vou passar. E aí, eu falei com uma moça que estava lá na frente, e ele disse: olha, eu vim aqui só para resolver isso e tal, e tal, tal. Ele disse: não, tem que ficar nessa fila mesmo, não tem por onde eu lhe ajudar, não. Voltei para a fila. Aleluia, glória a Deus. Quando eu vi, mandou 4, mandou 5, e deu uma acelerada, e aí eu fui lá de novo e disse: senhora, eu já estou com fome, eu estou suando. Ele disse: não, olha, você vai almoçar e você volta. Quando você chegar, eu lhe dou a ficha. E tinha 2 na minha frente para poder receber a ficha, para pegar a senha para entrar. Aí o Espírito Santo disse: não sai. Tem 2 aí na tua frente, não sai. Fica, se tu sair, não vai dar certo. E eu fiquei. E aí rapidinho ela entregou a ficha, e eu fui para fila, uma segunda fila, agora já ali na área de circulação, e fiquei ali esperando, pelo menos já estava num ambiente mais gelado, com menos pessoas, uma distância de 2 metros. E ali, até que chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, para pegar uma senha para ir para o atendimento dentro do banco, aí o rapaz que estava ali na frente disse: olha, isso aqui dá para resolver rapidinho, resolvo logo para o senhor. O que está acontecendo aqui é que foi colocado o número da sua conta errada, e é só você me dar o número da sua conta, que em 2, 3 dias
no máximo até segunda-feira, se não cair amanhã, sexta-feira, mas segunda-feira, ontem já estaria na minha conta. E aí passei o cartão com a minha identidade para ele, eu falei, Senhor, Tu és poderoso, porque qualquer que seja o problema, Deus desfaz os problemas, Deus vai facilitando. Eu tenho um intercessor que é Jesus Cristo, e meu intercessor, ele entrou em operação, e se havia algum problema, o problema se tornou tão fácil, que eu não fui nem para a outra fila. Ali mesmo eu já fui atendido, já fui resolvido, e aí eu disse, eu queria tirar uma dúvida, e o limite do Pix, e o limite para pagar contas, também pelo aplicativo. Ele disse, olha, isso aqui tudinho dá para aumentar por aqui. Aí já foi fazendo assim, e já foi fazendo assim, já foi fazendo assim, já foi fazendo assim. Irmão, resolveu umas 5 coisas no aplicativo do banco, de uma só vez, que eu saí tão feliz que Ravinho foi almoçar, foi em casa. Então, nós temos um intercessor. Se eu não tivesse pedido ajuda ao meu intercessor, eu ia murmurar, as portas iam se fechar, eu ia para a terceira fila, ficar com fome, não ia ser resolvido, é complicado. Aí você vai 3, 4 vezes para poder pagar e curar a língua. E aprender a ter paciência, ser manso e humilde no Senhor. Porque ali na fila também nós somos de Deus. Ali também Deus está conosco. E ali também a gente tem que ser manso e tem que ser suave. Semana passada eu fui fazer um exame. Cheguei 7 horas. Só foram me atender 9. Quando eu saí, 10 horas. Quando acordei, minha mulher já estava me agarrando, me carregando. Disse, meu Deus, dormi lá, já acordo aqui. Como é que é esse negócio? A mulher disse, tem que fazer um segundo exame. Fui no outro dia. Eu disse, agora eu não vou mais 7 horas. Acordei 6 horas para chegar às 7. Cheguei lá, só fui atendido 9. Eu vou agora umas 8h20 para chegar lá umas 8h40. Quando eu cheguei lá 8h40, a médica já tinha ido embora. E a atendente disse, não, ela tinha 4 pacientes hoje e nenhum dos 4 veio. Eu digo, os idosos são assim mesmo. Mas venha 7 horas. Eu disse, olha, pelo sim, pelo não, é melhor obedecer. Eu vou acordar 6 e pouco, 7 horas eu vou estar lá. Eu estou lá 7 horas em ponto, cravado. A médica liga e eu ouço a atendente conversando com uma médica, a médica dizendo que não vai vir e tal, mas eu nunca imaginei que era minha. A médica diz, olha, surgiu um parto cesáreo aqui de emergência, eu não vou poder ir, mas se os pacientes me esperarem, 10 horas eu vou estar aí. Tá bom. Aí eles chamaram a mim, a outra pessoa que já tinha chegado, e eu disse, olha, a médica não vai poder vir, surgiu uma situação de emergência, ela vai ter que fazer um parto cesáreo agora, tal, complicado, mas ela disse que pode atender vocês 10 horas. Vocês podem esperar até 10 horas, ou vir quinta-feira. Deu um branco assim na cabeça, porque já estava de jejum, e aí a raiva já vem primeiro, né? Eu vim naquele dia, não deu certo, eu venho agora, não deu certo, mas que coisa, e tal, não sei mais o quê, e eu ouvindo, e sem saber o que dizer, e ela dizendo, o que você diz, senhor? Senhor, você está me ouvindo? Você quer que eu repita? Você vai esperar para as 10 ou vai vir quinta-feira? Aí eu peguei e falei, se eu remarca para quinta-feira. E aí, eu saí do consultório e fui pegar o elevador. Quando eu cheguei no elevador, eu disse, rapaz, eu já estou aqui. Já fiz jejum ontem à noite. Já fiz jejum hoje pela manhã. Eu vou fazer outro jejum desse, sem propósito só do exame.
eu vou acordar de novo 6 horas. Falei, senhora, por gentileza, eu vou esperar. E aí, voltei para a igreja, vim trabalhar. Cheguei aqui, a irmã Elisete disse, tão cedo? Eu disse, cedo, mas ela já estava aqui. E aí, irmãos, eu voltei. Quando eu cheguei lá 10 horas em ponto, a médica não havia chegado. E deu 11. Quando deu 11 horas, começou a suar de fome, de frio, e em jejum. Aí eu falei, Jesus, e agora? Aí na mesma hora eu digo, eu tenho um intercessor. Ele me acudiu lá na fila do banco, ele vai me acudir agora. E aí eu comecei a orar, Senhor, aonde quer que essa médica esteja, Senhor, traz essa médica. Pai, no nome de Jesus Cristo, e já vai falando em línguas e tal. E aí eu orei até que veio aquela paz no coração. Irmãos, quando vi aquela paz no coração, aí eu me aquietei, não demorou 15 minutos, a atendente me chamou. Na verdade, a médica tinha chegado, chamou a primeira pessoa, e eu fui o segundo a ser atendido. Mas eu nem vi a primeira pessoa entrar, que eu já estava orando. Então, diante daquela obra ali, eu poderia ter estragado tudo. Se eu tivesse murmurado, tivesse deixado para depois, eu não vou mais fazer isso, eu já vim uma vez, já vim 2 vezes. Então você precisa estar em alerta, que antes de você entrar na geografia da bênção, a tua alma, a tua carne, o corpo, ele vai dar um sinal de que precisa ser dominado pelo princípio da palavra de Deus. Se você não dominar diante daquele momento, você pode colocar tudo a perder, dizer o que não quer, fazer o que não quer, fechar portas diante de você. Então, nesse momento, você não vai olhar para o seu coração, você vai olhar para o coração de Jesus. Você vai lembrar que você tem um intercessor, e que esse intercessor ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Então o Senhor vai entrar em operação, os anjos vão entrar em operação para fazer com aquilo que for bênção na tua vida vai acontecer. Porque se de todo Deus fechar a porta, você vai entender, não era da vontade de Deus. E mesmo assim você vai sair alegre daquele lugar. Diga glória a Deus. Porque, irmãos, Deus, Ele não quer algo de nós. Ele simplesmente nos quer. Deus, Ele não quer simplesmente o meu coração. Deus, Ele quer o Edson todo, completamente. Porque Ele não nos dá por pedaço, Ele nos dá por inteiro. Jesus não foi entregue para nós por pedaços. Jesus foi entregue por nós por inteiro. Ele se entregou completamente. Nós não recebemos por medida o Espírito Santo, nós recebemos por inteiro, completamente. Todas as bênçãos de Jesus é direito nosso. Todas as bênçãos do Espírito Santo é direito nosso. Tudo que é do Pai é nosso. Tudo que é do Pai nós temos acesso. Diga glória a Deus. Então, quando Deus olha para o homem pecador, resgatado por Cristo, Ele não vê o seu pecado, mas o sangue de Cristo que o cobriu e o redimiu. Quando Jesus olha para você, Ele não vê você com essa roupa que você está, Ele vê você com as vestes de Jesus Cristo. Amém? Ele lhe vê vestido com vestes novas. Jesus olha, quando Deus olha, Ele diz, olha, este tem vestes novas. Ele tem as vestes de uma nova criatura. Amém? Então, como Jesus ele age para nos dar alegria, a felicidade do descanso, Ele edifica uma fé inabalável. Ter fé no Senhor. Por exemplo, vamos ler Hebreus 4,14, que diz assim, portanto, visto que temos um grande sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Amém? Então, tendo em vista que nós temos um grande sumo sacerdote,
um grande sumo sacerdote. Jesus. Quem é Jesus? Filho de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo, ele foi único. Antes, havia sumos sacerdotes, mas eles tinham que oferecer sacrifícios, periodicamente, por si, pelo povo. Mas Jesus Cristo, ele fez um único sacrifício por todos. Então, ele já fez o sacrifício. Quando eu aceito Jesus Cristo, eu tomo posse do sacrifício que ele fez por mim. Então, visto que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele que penetrou os céus, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e depois ele subiu aos céus, então ele penetra nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Então nós precisamos manter a nossa confissão de fé. Há uma tradução que diz: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Mantenha firme a fé que você professa. Fé em Deus, fé em Jesus, fé no Espírito Santo, fé na palavra. Eu leio a palavra porque eu tenho fé na palavra, que a palavra é a palavra de Deus. Fé na salvação eterna. Fé também que o inferno existe, mas eu não quero ir para lá. Porque eu não sou discípulo do inimigo, eu sou discípulo de Cristo. Então nós vamos manter firme a nossa profissão de fé. Então a nossa confissão de fé, tendo uma fé inabalável. Porque nós não entramos e saímos na presença de Deus. Nós sempre estamos na presença de Deus. Nós não entramos e saímos na presença de Cristo. Nós andamos na presença de Cristo. Nós não entramos e saímos da presença do Espírito Santo. Nós estamos na presença do Espírito Santo. Ele está em nós. Jesus disse: eu estou com vocês. Deus está conosco. Amém? Então, mantenha uma fé inabalável. Se você se eu esquecer quem sou a partir da obra de Cristo, estarei fadado a uma vida religiosa, vazia e sem alegria. Se você esquecer quem você é, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, se você esquece quem você é, então você está fadado a ter uma vida religiosa. Você não vai ter vinho novo. Você não vai ter uma alegria que se renova. Você está sendo um cristão religioso, que faz as coisas por uma prática. Você não faz porque você entende que Deus está vivo, que Jesus Cristo está vivo, que o Espírito Santo é vivo, que Deus não é Deus de mortos, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que Ele venceu a morte, que o Espírito é que dá vida e vida em abundância. Então é a Trindade, é uma Trindade viva, poderosa. Então não se esqueça, a partir da obra de Cristo, quem você é. E quem você é? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então, às vezes a gente fica errando sobre a nossa identidade. Tem pessoa que pensa que ele é o que ele tem. Quando Jesus falou para aquele jovem rico: vem e segue-me, ele não teve condição, porque as suas posses eram o que ele era. Então, não é desta forma. Jesus respondeu para ele: olha, se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Não é um tesouro na terra. Muitos estão buscando tesouros aqui na terra, mas a nossa identidade não é da terra. Nós não viemos do mundo, nós viemos de Deus. Amém? Não somos daqueles que caíram do céu. Nós somos daqueles que fomos feitos, gerados pelo Senhor. Nascemos do Senhor. Amém? Somos santos, filhos de Deus. Não somos anjos caídos, não somos demônios,
não somos do mundo, amém? Nós somos de Deus, viemos dos céus. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos planejado, e nós voltaremos para Deus, porque aqui nós estamos andando com Deus. Então, o nosso tesouro está no céu. Depois vem e segue-me. E ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Eu queria ter para dar generosamente, para dar liberalmente, para suprir as necessidades da obra de Deus, da casa do Senhor. E não ficar meses e meses fazendo uma campanha, mas poder entregar e saber que nós estamos apenas transferindo de uma poupança aqui da terra para uma poupança, um tesouro nos céus. Todo dia Deus manda, todo dia Deus manda, porque o justo ele vive pela fé. E como é bom ser sustentado pelo Senhor, como é bom ser suprido pelo Senhor. Mas quem confia em si mesmo, Deus diz, olha, vou deixar que você viva pela sua fé. Você crê dessa forma? Vamos ver até onde vai. Vai conseguir para viver nesse mundo. Mas não me segue, não é meu discípulo, não tem coragem de ser generoso, não conhece um bem maior que é o tesouro dos céus, não vem, não me segue, está sempre se afastando, porque o coração está nas riquezas do mundo. Ser sustentado pelo Senhor é o melhor manjar que nós temos. Então, meus talentos não me dão a minha identidade. Às vezes a pessoa pensa, eu sou o que eu faço. Não, o que eu faço não é a minha identidade. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então não é o que eu faço, é o que Ele faz através de mim. Não é o que eu tenho, porque eu não tenho nada. O que eu tenho foi o que Deus me deu, e o que Ele me deu não é meu, é para a glória dEle. E se eu creio que Ele tem me sustentado aqui, Ele é poderoso para sustentar amanhã. Se Ele me sustentou em outubro, Ele vai me sustentar em novembro. Se Ele me sustentou no primeiro semestre, Ele vai me sustentar no segundo semestre. Se Ele me sustentou em 2020, Ele é poderoso para me sustentar em 2021. Se Ele me sustentou na semana passada, eu tenho fé que Ele vai me sustentar essa semana. Então, essa é a convicção de quem vive pela fé, uma fé inabalável. Eu não sou alguém que um dia crê, outro dia não crê. Um mês eu creio e outro mês eu não creio. Um mês eu dou o dízimo, outro mês eu não dou o dízimo. Um ano eu dou um dízimo uma vez por mês, outros meses eu não dou. Um mês eu primicio, outro mês eu não primicio. Um mês eu dou uma oferta, outro mês eu não dou oferta. Que é isso? Deus não faz isso. Aonde mostra a palavra que Deus nos sustenta um mês e outro mês Ele não sustenta? Aonde está na palavra que um ano Deus sustenta, no outro ano Ele não manda a colheita? O Senhor, a palavra diz que Ele manda, e Ele manda de tal forma que as bênçãos correm atrás de nós. Você está correndo e a bênção está atrás. Você vira a rua, o GPS está atrás de você para lhe localizar. Meu irmão, eu estou orando por você para te abençoar. Mas para isso acontecer, você está no lugar da bênção. Mas aí tem gente que está correndo atrás da bênção, e a bênção está correndo dele. Não, esse eu não quero. Não, mas olha a coroa. Não, olha para essa cabeça aí, não. Não, essa bênção não. A justiça tem que ser aplicada. Aí você anda cansado, sobrecarregado, achando que você está sozinho, que Deus não lhe ama, e Deus querendo lhe curar, querendo lhe libertar desses fardos, tirar esse cansaço, lhe dar alegria, ensinar você a viver pela fé, ensinar você a entregar o que você tem, ensinar você a entregar a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, para receber cura, receber libertação, ter um corpo leve, ser manso, em vez de ser brabo, zangado, agressivo, ser humilde,
ao invés de ser orgulhoso. Vimos isso na semana passada. Então não tem. E não tem como receber. Tem lugar que você passa, está chovendo. Tem lugar que você passa, está fazendo sol. Porque tem terra que é fértil, tem terra que é árida. Tem pessoas que é fértil, tem pessoas que são áridas. Porque é o coração, é a terra, é a parábola, a semente é lançada. Mas o que vai determinar, a semente é a mesma. Mas o solo é que é diferente. O semeador é o mesmo, mas é o solo que é diferente. E por que um frutifica a 100 e o outro não frutifica? Por que um tem sempre testemunho e o outro tem sempre problema? Você tem que parar de dizer assim, alguma coisa está errada. E não é Deus que está errado, sou eu. Não é o meu Jesus que está errado, sou eu. O problema não está no Espírito Santo, está em mim, na minha terra. E quando a terra não está boa, você tem que forfar a terra, você tem que botar adubo, você tem que regar, você tem que ter cuidado com as sementes que caem ali. Você, quando cai uma boa semente, você cuida da planta, você bota no sol, você bota na sombra, você bota água, você bota fertilizante. Você tem que cuidar da sua fé, você tem que cuidar da sua vida espiritual. Você não quer cuidar nem da sua saúde? E aí depois quer andar todo orgulhoso, toda altivez, senhora do destino, senhor do destino. E Deus vai dizer, vou quebrar, vai doer, vai chorar, vai ter problema, e mais problema, e pensa que vai arrumar e não arruma. Porque o princípio é nele, e sem ele nada podemos fazer. Então, a nossa identidade não pode estar errada. Você chega a algum lugar, a sua identidade, aí você entrega. Porque eles querem um documento com foto para conferir a identidade. Espiritualmente, o demônio disse, Paulo eu conheço a identidade de Paulo, mas vocês quem são? Não, nós somos aqueles que estamos expulsando vocês em nome de Paulo. Não, não é assim. Os filhos de Deus têm a sua identidade. Filho de Deus não tem carona em outro filho de Deus. Não. Filho de Deus tem a sua identidade. Quando ele aceita Jesus, seu nome está escrito no livro da vida. Ele tem uma nova vida, ele tem um novo nome, ele recebe do poder de Deus, ele recebe do poder que há no nome de Jesus, ele recebe do poder do Espírito Santo. Ele não recebe o poder de outro irmão. Ah, que você, não, eu estou expulsando o poder de Paulo. Não, é o poder de Paulo não. Deus dá para cada um poder e autoridade. Então Deus tem poder e autoridade para você. E você tem que receber de Deus, porque é Ele que dá, é Ele que dá. Pedi e eu vos darei, buscai e achareis, batei e uma porta abrir-se-vos-á. Você não quer pedir, você não quer bater, você não quer buscar, você quer que alguém peça por você, ore por você, você quer que alguém busque por você, pague o preço por você? Não. Você vai ter que pagar para você saber quem é Deus na sua vida. Eu até convido você que, se você não fez os 52 dias da campanha de Neemias, você faz o processo. Você volta. Teve irmão que fez 2 vezes, 52, depois mais 52. Você vai passar ali, ó. Você vai pegar propósito de fé dos 52 dias para a restauração da minha vida? Não, da sua vida. Ah, pastor, eu não fiz a primeira. Pois é, agora faça. Ah, pastor, eu não fiz a segunda. Pois é, você tem a oportunidade de fazer sempre que você quiser. No dia que você disser assim, eu não aguento mais essa vida, eu quero mudar de vida, você vai fazer. Vai fazer, vai passar pelo processo de confissão, os 52 dias, e vai até ser removido esse cansaço, até ser removido esse fardo, que você não aguenta mais viver nem carregar, para você receber daquilo que Deus tem para você. O povo de Deus foram levados para o cativeiro.
Não, Deus vai nos trazer no outro dia, porque a palavra de Deus diz isso e aquilo. Jeremias disse: olha, vão para lá, comprem terra, casem, tenham filhos, casem os filhos de vocês, porque vocês vão ficar aí, só vão voltar quando Deus quiser. 70 anos, quando Deus disse: agora é hora de sair, porque eu espero que entenderam a lição. Aí eles disseram: nós não tínhamos nem esperança, porque a gente estava como quem sonhando. A gente nem acreditava mais que isso fosse acontecer. Mas estava acontecendo, então foi que veio a alegria. Então a nossa boca se encheu de riso. Irmãos, não dá mais para continuar como nós queremos ser. Nós temos que ser do jeito que Ele quer. Ou muda o odre para receber o vinho novo, ou vai ficar um odre velho com odre velho. Porque só vai receber o avivamento quem entender o que é avivamento e o que faz para receber o avivamento. Deus não vai dar o seu coração para nós sem que nós tenhamos uma disposição de querer segundo o seu coração. Mas a Bíblia revela como é o coração do Senhor e o que o Senhor quer para nós. Então, você não é aquilo que você pensa que é, você é aquilo que Deus quer que você seja, se assim você quiser. Amém? Como que Jesus age para nos dar alegria e nós recebermos a felicidade do descanso? Compadecendo das nossas dores. Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Qual é o pai e a mãe que não se compadece da fraqueza dos filhos? Todos. Você acha que o coração de Deus não é melhor que o coração do pai do que o coração da mãe? Sim. A Bíblia diz: se vocês tendo um coração mau, vocês sabem fazer boas coisas para os filhos de vocês, muito mais o Pai Celestial. Deus, na sua essência, já é bom. Deus não teve problema com pecado. Quem teve problema e tem problema com pecado somos nós. Mas Deus, na sua essência, Ele já é bom, na sua natureza, Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom. Então, Ele se compadece das nossas dores. Você está sentindo uma dor? Traz essa causa para Ele. Você está sentindo uma dor na alma, no coração? Você está sentindo uma dor no corpo? Você está se sentindo angustiado, sobrecarregado? Traz para Ele. Antes de ir ao médico, antes de correr para a farmácia, antes de gastar o pouco que você tem, corra primeiro para Deus. Jesus ainda é o mesmo e Ele cura. Jesus é o mesmo, Ele ainda liberta. E por que naqueles dias as multidões queriam seguir a Jesus? Porque quando as pessoas descobriram que Jesus curava, eles começaram a procurar Jesus para serem curados. Os familiares traziam os enfermos e a palavra diz que Jesus curava a todos. Mas os irmãos têm vergonha de dizer: pastor, ora por mim. Para ser feita a oração da fé. Para ser ungido com óleo, como diz lá em Tiago, está alguém enfermo? Procura o pastor. Ele vai orar por você, vai ungir você, vai fazer a oração da fé e você será curado. E se você tiver cometido pecado, será perdoado. E quando chegar no culto de terça-feira, você vai testemunhar. Porque o testemunho é para a glória de Deus, o testemunho é onde Deus é glorificado. Se você quiser ser curado para ficar escondido e o nome de Deus não ser glorificado, então como você quer ser curado? Como as pessoas vão crer em Jesus? Se você prefere buscar o remédio da farmácia e gastar, do que ser fiel no dízimo, nas ofertas e devolver ao Senhor e acreditar no Senhor. Tem coisas que é o médico que resolve, mas tem coisas que é Deus que quer resolver. Aí você fala: eu não vejo cura, eu não vejo libertação. Claro. Você sofre por dores e não traz para aquele que sofreu todas as dores? Você passa por um problema e não quer colocar o problema diante do Senhor? Você sabe quem resolve as coisas sem colocar diante de Deus? É o ímpio.
que não conhece a Deus. Mas quem conhece a Deus, ele busca a solução de todos os problemas primeiro a Deus. Antes de tudo, sejam feitas orações, diz a palavra. Antes de tudo, sejam conhecidos problemas em petições, pedidos, ações de graças, se você recebeu diante do Senhor. Primeiro, Ele. Se Ele é o nosso Senhor, primeiro a Ele. Tudo, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é para o nosso Deus. Tudo vem dele, sem ele nada podemos. O nosso socorro vem do Senhor. E nós não podemos dizer isso e na hora H correr para o médico, correr para outras pessoas, correr para pedir ajuda em outros lugares e não correr para a fonte que é Deus. Se você não entender que na sua vida é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, tem que ser assim. Eu vou fazer uma coisa, o que é que Deus diz? E no meu lugar, o que Deus faria? E se fosse Deus, o que Deus iria dizer? É 100% Deus na nossa vida. Nós temos que estar tão cheios, tão impregnados, que o nosso rosto possa ser transformado. Como de Moisés, que subia ao monte, e de tanto andar na presença de Deus, o seu rosto brilhava. E nós devemos assim, estar tão cheios da presença de Deus, que no nosso rosto vai expressar alegria, porque o nosso coração está alegre. Você sabe quantas pessoas estão no mundo vivendo em lugares onde não se pode pregar o evangelho, onde não lê a Bíblia, onde ser cristão é proibido? Você viu as aflições da igreja primitiva, as perseguições no dia de Paulo? Prisões e açoite, porque eles criam em Cristo, e quanto mais eles eram perseguidos, mais eles acreditavam. E a nossa geração não crê. Crê numa fé do gogó para a boca. Porque da garganta para o coração, quando você procura a fé e você vai coar essa fé, você não encontra algo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Eu dizia outro dia para os líderes de célula, vocês têm que ter fé de levantar uma oferta de R$500. E eu tenho que ter uma fé para levantar uma oferta de 30 mil. Você não tem fé de levantar uma oferta de R$500. Mas eu tenho que ter fé para levantar uma oferta de 30 mil. E eu quero dizer uma coisa que eu observei esses dias, irmãos vindo ao gasoflácio sem dinheiro, vindo aqui e fazendo só assim. Eu quero lhe dizer que a partir de hoje, você não vai mais fazer isso. Isso não é ato profético, isso é ato de mentira. Se você tem para dar, você vai dar. Gasoflácio é lugar que você vem para dar, para doar, para fazer morrer. O gasoflácio é um portal onde você faz uma entrega de algo que você trouxe, ainda que seja a oferta da viúva pobre, mas que você trouxe e vai devolver com alegria e liberalidade. Você sair do seu lugar para dizer que você está indo entregar algo, e você chega dentro do gasoflácio, e você faz assim, e você não deposita nada, você está mentindo, você está enganando a Deus, e você ainda pode morrer aqui dentro. Eu não quero que você morra aqui dentro, como morreu Safira e Anania, mentindo, dizendo que ia dar para Deus, e não tinha nada para dar para Deus. Não faça mais isso. Você está vindo para quê? Para mostrar para alguém que você está vindo para doar alguma coisa? Você não precisa mostrar para ninguém. Porque isso que tem que fazer é em secreto. Porque aquele que vem em secreto, ele vai te abençoar. Quando a viúva deu tudo o que tinha, Deus disse, essa deu mais do que todos. Porque ela deu apenas o que tinha. Os outros deram do que estavam sobrando. Porque muitos abrem a carteira e vai pegar a nota que quer. E aquela viúva não, ela propôs no seu coração a dar algo melhor para Deus, que era o que ela tinha. Como a viúva deu para Elias, como aquela mulher do vaso de alabastro, ela deu algo que tocou no coração de Jesus. Então, se eu quero chamar a atenção de Jesus, eu tenho que ser verdadeiro, porque Jesus é verdadeiro. Jesus não está associado à mentira. E eu não preciso andar na mentira. Se você tem para dar, dê. Se você não tem, não dê. Mas eu quero lhe dizer que de algum lugar Deus vai levantar a provisão para a igreja, para o seu povo, para você que está dependendo de Deus. De algum lugar Deus vai levantar pessoas para abençoar a tua vida. Você não precisa mentir. A mentira não tem mais lugar em nós.
Não andamos mais associados à mentira. O pai da mentira é o diabo e nós não somos filhos do diabo. Então essa mentira, ela tem que cair por terra da sua vida. Você tem, dê. Você não tem, não dê. Não tem, eu estou na minha. Entendeu? Não tem, eu fico ali. Pronto. Não tem, eu fico aqui em cima. Acabou. Não. Eu falei, meu irmão, eu não... Eu vi isso a primeira vez, e eu vi uma outra vez, e eu vi outros irmãos. Eu estou aqui na frente, Deus me mostrou, que eu não fico reparando disso. Eu falei, Jesus, eu não aguento, porque uma coisa que me corrói, que é ver mentira. Nunca minta para mim. Se você não quer que uma porta se feche entre nós, não minta para mim. Porque se você mentir para mim, sabe, é uma coisa assim, que eu tenho que negociar com o meu estômago, e com minha alma várias vezes e perdoar, mas é uma coisa que eu perdoo e ainda fico desconfiando. Então não minta, porque desde pequeno fui ensinado, com a verdade se vai em qualquer lugar. E depois que eu me converti, só foi consolidado, andar no caminho da verdade e da vida. Então quem anda no caminho da verdade, ele vai ter vida. E se for no caminho da verdade de Cristo, vida em abundância. Quem anda pelo caminho da mentira vai encontrar, não é vida, vai encontrar morte. Coração cansado e sobrecarregado. Então nós precisamos arrumar a nossa bagagem para que a gente tenha paz e alívio no coração. Ter descanso, porque no mundo não tem descanso. O descanso ele está em Deus, está em Jesus Cristo. E Jesus quer nos dar esse coração. O coração dele, ele quer nos dar. Fique de pé no nome de Jesus. Como Jesus age para nos dar alegria, a felicidade do descanso? Socorrendo, irmão, todos os dias de provações e tentações. Todos os dias nós somos provados. Diga amém. Todos os dias nós somos tentados. Mas nós temos Jesus Cristo do nosso lado, e Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para nos socorrer, Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas na sua vida. Eu quero convidar você nesta noite a inclinar o seu rosto diante do Senhor, e pedir perdão, por alguma situação que você precisa pedir perdão ao Senhor. Talvez você precisa pedir perdão ao Senhor para receber a bem-aventurança que Jesus Cristo conquistou com tanto sacrifício. Talvez você precisa receber felicidade, receber alegria, receber descanso no seu coração. Mas aí você ainda não entendeu que você tem um intercessor, e você está vivendo porque tem alguém que está intercedendo por você. Você não ora porque tem alguém que ora por você. Eu sei que toda casa tem um intercessor. Eu sei que toda casa tem alguém que paga o preço de oração. Mas o Senhor nos chama para ser intercessores. Não é só a mulher que deve pagar o preço de oração, é o marido também. Não é só o marido que deve pagar o preço de oração, é a mulher também. Não é só os pais que devem pagar um preço de oração, é os filhos também. Nós temos um intercessor. E é por causa desse intercessor que a sua graça é derramada sobre a nossa vida. O Senhor, Ele quer que você tenha uma fé inabalável. Você não pode ter uma fé vacilante. Uma fé que um dia você crê, uma fé que outro dia você não crê, uma fé um dia você está com Deus, no outro dia você não está mais com Deus, um dia você está com Cristo, outro dia você já não está mais com Cristo. Um dia você se enche do Espírito Santo, no outro dia você já não se enche mais do Espírito Santo. Um período você está lendo a Bíblia, outro dia a Bíblia está tão jogada que está empoeirada. Um período você vem para a igreja, outro período você some. Um período você está fazendo jejum e se consagrando. Um período você está vivendo no ministério e abraçando a causa e trabalhando com zelo. Outro período você abandona. A Bíblia diz que o homem inconstante, a mulher inconstante não receberá nada do Senhor. E aí nós podemos ver que no meio das nossas inconstâncias, como a graça do Senhor tem nos alcançado, como o amor do Senhor tem nos alcançado, como que o coração de Jesus, que não é igual ao nosso,
mas Ele quer que nós tenhamos um coração igual ao dele. Então nós queremos que o Senhor mude o nosso coração. Se o homem já faz um transplante de coração, nós também podemos pedir que o Senhor faça um transplante no nosso coração. Tirar esse coração de pedra para nos dar um coração de carne. Tirar esse odre velho para dar um odre novo. Precisamos clamar, irmãos, até receber do Senhor. Nunca mais você vai andar angustiado, nunca mais você vai andar sobrecarregado, nunca mais você vai andar sem crer, nada mais vai lhe apavorar, você não vai mais ter medo de nada, você vai crer, e na medida que você crê, você vai ver coisas sobrenaturais, coisas impossíveis acontecerem na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Você não vai mais andar desesperado, você vai chamar o seu intercessor, você não vai mais se apressar e passar à frente, você vai agir pela palavra de Deus. Você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Você vai ter mais alegria e menos raiva. Você vai ver mais coisas de Deus acontecerem e mais derrota de Satanás. Você verá mais vitórias de Deus sobre a tua vida e as derrotas de Satanás na tua vida. Porque as vitórias de Deus já foram consumadas e elas estão acessíveis por uma chave chamada fé e obediência. E o Senhor, Ele quer te dar esse coração. Um coração na qual você vai viver por aquilo que Deus quer para você, e não por aquilo que você quer, ou por aquilo que o diabo quer na sua vida. Então eu quero lhe dizer, esteja preparado para viver o melhor de Deus. Mude a sua fala, mude o seu discurso, mude os seus hábitos, mude como que você quer receber coisas novas fazendo os mesmos hábitos velhos. Deus está dizendo, faz hábitos novos e coisas novas virão na tua vida. O Espírito está dizendo, eu quero fazer uma grande obra, e Ele está fazendo uma grande obra, porque a palavra nunca voltará vazia, sempre haverá aqueles que creem, e eu estou diante de uma família que crê, porque a Vinho Novo é uma família que crê. E eu te peço, Senhor, por cada um dos irmãos que estão aqui, e declaro que todos nós iremos ter um coração como o coração de Jesus, que nós iremos ter uma fé inabalável, que nós iremos crer no progresso e na eficácia do nosso intercessor, que nós iremos crer que aquele Todo-Poderoso, Ele vai se compadecer das nossas dores, porque nós estaremos nele e Ele estará em nós. E a palavra diz que, ai daquele que fizer cair, tropeçar um desses pequeninos, e nós somos pequeninos, não passamos de crianças diante do Senhor. Ai daquele que mexer com as crianças de Deus, porque se verá com o Senhor, porque você é um xodó de Deus, você é um dengo do Senhor, você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um mistério com você, Deus tem um propósito com você, Deus tem algo com você, e você não vai se encaixar no mundo, você só vai se encaixar nos braços de Deus. Você não vai se encaixar nos caminhos do diabo, você só vai se encaixar no caminho de Jesus Cristo. Você não vai se encaixar em outro lugar que não seja na presença de Deus. Que venha um novo tempo sobre a nossa vida, que venha um tempo sobre a nossa vida, mais de Deus sobre nós, mais de Deus sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nos enche, nos ativa, fogo do Espírito Santo, venha acender em nós as chamas, como que labaredas de fogo sobre as nossas vidas. Mais de Deus sobre a sua vida, mais do Senhor sobre a sua vida, porque nesta noite o inimigo foi derrotado, e o Senhor prevaleceu na sua vida. Uma fé foi ativada de milagres, para a cura, para a libertação, para realizar coisas impossíveis. Deus fará o impossível acontecer na sua vida e na sua casa. Só os que creem digam amém.
Diga glória a Deus. Aleluia.